Olá, tudo bom? Estou aqui na minha rede nova, estou me sentindo a própria Vitor de Castro do Debochando Astral. E hoje eu queria falar para vocês um pouquinho, de volta naquele assunto sobre Covid. A gente vai conversar sobre as passagens. Então, como que muda a passagem, como é que tá funcionando o cancelamento dos voos e tudo mais. Então eu quero contar um pouco pra vocês a minha experiência até agora na pandemia com os meus voos, porque eu tive voos cancelados, viagens que eu desisti de ir, e aí eu quero contar pra vocês um pouco como é que foi a minha experiência e como que está funcionando as regras. Duas coisas que podem acontecer. Uma é o seu voo é cancelado e a outra é você desistiu da passagem, você desistiu de viajar. Então, quando o seu voo é cancelado, você tem muito mais direitos, né? Então, você tem o direito a reembolso. O que acontece hoje é que as companhias aéreas, elas estão dando bastante flexibilidade nas passagens, tá? Então, por exemplo, vamos falar do meu voo, que eu tinha um voo marcado para ir aqui da França para o Brasil, usando a KLM. Quando eu comprei a passagem, eu já vi as regras. Claro, isso é muito importante, é ler bem as regras antes de você comprar a passagem. Então, as regras da minha passagem eram: eu não podia pedir reembolso se o meu voo não fosse cancelado. E eu podia mudar a minha viagem a qualquer momento, como eu quisesse. E aí, então, eu comprei esse voo. E aí, o que aconteceu foi: primeiro, esse voo foi cancelado. Então, meu voo, sei lá, eu ia dia 18, aí o voo do dia 18 foi cancelado e eles mudaram o voo pro dia, sei lá, 19 e 20. Mas, teoricamente, apesar de eles já terem me remarcado em outro voo, meu voo foi cancelado. Eu aceitei essa remarcação porque até então eu queria viajar. Então, até aí tudo bem. E o que aconteceu foi que mudaram as regras aqui na Europa, aqui na França especificamente. Então, não podia mais viajar e tudo mais. Eu expliquei bem certinho todas as regras aqui da Europa em um outro vídeo. Na verdade, tem 2 vídeos que eu vou deixar aqui na descrição pra você dar uma olhadinha nas regras, tá? Mas aí mudou as regras e eu falei, cara, acho que não vou, acho que não é um bom momento de ir, vou ficar por aqui mesmo. Aí o que aconteceu? Eu liguei para a companhia aérea e eu pedi para remarcar meu voo. Só que eu queria remarcar meu voo, tipo, para muito longe, sabe? Porque eu queria ficar tranquila, que eu não ia precisar me preocupar com isso. E aí o cara falou que eu não podia, porque o meu voo, você tem uma carência normalmente, né? Quando você compra uma passagem, para você mudar ela. Normalmente essa carência é de 12 meses, de 1 ano. E eu tava pedindo pra reservar meu voo exatamente 1 ano depois, exatamente a mesma data, mas em 2022. E aí ele falou que não dava, porque a minha volta tem que ser nesse período de 1 ano. E aí eu tinha 2 opções então. Uma opção seria eu pegar um crédito com a companhia aérea, e aí eu teria esse crédito para eu comprar qualquer passagem que eu quisesse para qualquer lugar do mundo usando a KLM. Esse crédito que a companhia aérea dá é um crédito também que dura, acho que 18 meses é a duração máxima desse crédito. Ou eu poderia pedir um reembolso, porque apesar de meu voo remarcado não ter sido cancelado, o meu voo original foi. Então eu tinha direito a pedir o reembolso. E inclusive foi a KLM que me propôs. Ele mesmo falou, pede o reembolso que vai ser melhor pra você. Eu achei que ia demorar o reembolso, mas eu falei, tá, tudo bem, manda aí então o reembolso. Gente, eu juro pra vocês, em 2 semanas o dinheiro tava na minha conta integral, sem nenhuma penalidade, exatamente o que eu tinha pago. Agora, isso só acontece se o teu voo for cancelado. Aí você tem direito a esse reembolso. Se não, as regras mudam um pouco. Então, se você tá com a tua passagem pronta e você não quer viajar,
o voo ainda está marcado, ainda está confirmado e você não quer mais viajar, você vai ter o direito de trocar o bilhete. E aí depende muito da companhia aérea, de como é que eles vão deixar essa flexibilidade de trocar o bilhete. Então pode ser que você tenha que fazer sempre o mesmo trajeto. Por exemplo, se o meu voo original é França-Brasil, eu teria que fazer França-Brasil para mudar o meu trajeto. Tem algumas companhias aéreas que estão dando mais flexibilidade para você trocar para onde você quiser. Tem algumas companhias aéreas, inclusive, que elas não estão nem cobrando a diferença de tarifa. É o que aconteceu comigo em um voo da EasyJet. Na verdade, eu já comprei algumas passagens na EasyJet durante a pandemia, porque eu comprei antes da pandemia e daí eu comprei no verão europeu, que dava para viajar na época. E de qualquer forma, a EasyJet, então, ela tá deixando você remarcar os voos para qualquer destino e sem nenhum custo adicional. Então, às vezes, até é um bom negócio, sabe? Porque, tipo, se você pagou uma passagem super barata, não sei, por exemplo, Nice-Barcelona, você pagou, sei lá, 20 euros, e daí depois você quer mudar a passagem, você consegue mudar a passagem para outro destino, que às vezes, normalmente é mais caro, mas aí eles não estão cobrando essa diferença. Então, tem companhias aéreas que estão, tipo, sendo muito legais nesse sentido. De qualquer forma, normalmente agora, durante a pandemia, todas as companhias aéreas estão deixando você trocar a passagem, pelo menos a data. Mas claro, sempre tem que olhar as regras da tarifa a hora que você for comprar. O aconselho, na verdade, é: se você quer mudar a tua passagem, se você desistiu da viagem, eu aconselho a você esperar um pouquinho pra ver se o teu voo não vai ser cancelado. Porque se teu voo for cancelado, você vai ter direito ao reembolso. E aí te dá mais flexibilidade, sabe? Então espera um pouco pra cancelar. Agora, duas coisas importantes. Tudo que você for fazer em relação disso, faça antes do voo sair, antes da data de embarque, tá? Porque depois que o voo saiu, daí o negócio fica muito mais complicado. E outra coisa eu esqueci. O reembolso demora no máximo 12 meses. Então tem companhias aéreas como a KLM, que eu amei, que me deu o reembolso em 2 semanas. Mas tem companhias aéreas que elas têm um prazo legal que é de até 12 meses. Então pode ser que, se você peça o reembolso, demore até 12 meses. Aí tá dependendo muito da companhia aérea. Outra coisa que faz muita diferença nesse sentido de reembolso ou não é se você comprou a tua passagem diretamente na companhia aérea ou se você comprou a tua passagem através de uma agência de viagem. Porque as companhias aéreas, elas estão dando preferência a quem comprou a passagem direto com elas. Então, quem comprou por agência de viagem, que daí é a agência de viagem que tem que tratar diretamente com a companhia aérea, as companhias estão deixando um pouquinho de lado, dando preferência aos clientes direto. E aí, acho que o melhor conselho que eu posso te dar agora é: tenha muita paciência com tudo isso. Porque se você quiser mudar teu itinerário, se você quiser ter um reembolso, você tem que ter paciência. O ideal é fazer tudo isso no site da companhia aérea. Tem algumas companhias aéreas que fizeram, tipo, o site muito fácil. Então, por exemplo, a EasyJet tá muito fácil de mudar passagem, isso, né, para voos aqui dentro da Europa. Eu sei que a Gol tá bem fácil também. Você consegue mudar tudo lá, pedir reembolso, tudo direto no site. Mas tem algumas companhias aéreas que você tem que ligar. Que foi o caso da KLM, quando eu resolvi cancelar minha viagem. Eu tive que ligar lá. E eu tive que ligar umas 2 vezes. E as 2 vezes eu tive que esperar mais ou menos uns 15 minutos com aquela musiquinha infernal na minha cabeça. Mas o que a gente tem que ter consciência é que tem muita gente na mesma situação. Então as companhias aéreas têm muito trabalho. E a pessoa que está do outro lado da linha
o funcionário da companhia aérea que tá do outro lado da linha, ele tá ali pra te ajudar. Então não adianta você ser grosseiro, não adianta quando a pessoa te atender você ser grosseiro, porque ele tá ali pra te ajudar, ele tá ali tentando fazer o trabalho dele. Então a minha dica é, seja paciente. Ai caramba, comecei a gravar, acabou a bateria na minha câmera, vou ter que usar meu telefone agora. Se você passou por alguma situação também nessa questão de cancelamento de passagem e tudo mais, comenta aqui, conta pra mim qual que foi a tua experiência pra gente trocar um pouquinho aí de dicas do que fazer em relação a isso. Espero que eu tenha ajudado, caso você esteja nessa situação de ter que remarcar a passagem, de voo cancelado. Então a minha maior dica realmente é tenha paciência. E se você estiver ainda pensando em viajar, tem alguns outros vídeos aqui no canal que falam então as regras para entrar aqui na Europa e como achar informações de regras, né? Onde achar a informação de todas essas regras. E a gente se vê semana que vem com mais um vídeo aqui no Fome de Viajar.